Fala pessoal, tranquilo e favorável, eu me chamo Flávio Vaz e esse é o canal Direito Tranquilo e Favorável, o canal que você sabe onde a gente vai discutir sobre diversas temáticas envolvendo o direito, como carreira, advocacia, graduação, enfim, muita coisa legal, então vem comigo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo nós temos o quadro Convidado Tranquilo e Favorável e tendo visto o sucesso que foi relacionado ao quadro sobre o mestrado, então a gente vai trabalhar hoje sobre a questão do doutorado. Então eu convidei meu amigo Mardoqueu para poder conversar com vocês aqui e trazer diversas dicas muito importantes relacionadas ao doutorado. Então fica até o final do vídeo porque tem muita coisa legal. E o nosso convidado hoje do quadro Convidado Tranquilo e Favorável é o professor Mardoqueu França. Ele é doutorando e mestre em Teoria do Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas Gerais, bolsista CAPES, professor universitário, coordenador do curso de Direito da Universidade José do Rosário Velano, Unifenas, campus de Divinópolis, e advogado, autor da obra As Decisões Contrárias às Leis na Teoria, de Robert Alexander. Fala pessoal, vocês pediram e eu atendi e novamente a gente vai ter uma entrevista aqui com o professor Mardoqueu, só que agora a gente não vai falar sobre mestrado, nós vamos falar sobre doutorado, beleza? Professor Mardoqueu, muito obrigado, seja bem-vindo ao meu canal, imensamente feliz em tê-lo aqui novamente, tá bom? Professor Flávio, uma honra voltar aqui e para a gente conversar um pouquinho sobre doutorado hoje. Então, moçada, todo mundo fala de doutor, na verdade, né? Que doutor é quem tem doutorado, a gente escuta isso. Mas o que é então esse doutorado, professor? Professor Flávio, essa pergunta é muito bacana, porque a gente entra, né, muitos de vocês, como eu também, terminei o mestrado e já fui logo para o doutorado, né? E a gente vai, né, naquele afã, né, de continuar o mestrado, porque é apaixonante, né? A gente entra para o segundo da pesquisa, é apaixonante, e a gente emenda para o doutorado e ingressa sem muito saber o que está acontecendo, sem muito saber o que é. Doutorado, gente, é para aquelas pessoas que querem justamente aprofundar ainda mais em um determinado tema, em um determinado ponto de pesquisa. E esse programa de doutorado que você vai ingressar, ele tem como finalidade para você permitir que você vai desenvolver uma pesquisa e que você vai dar sequência, né, dessa pesquisa na universidade que você trabalha, sendo então um pesquisador, um professor, enfim, para levar uma vida acadêmica. Sensacional, professor. No nosso último bate-papo, a gente estava falando da dissertação relacionada ao mestrado. No doutorado, a gente não fala de dissertação, não é isso? A gente fala de tese. No doutorado, a gente fala de tese. E uma das coisas que eu mais ouço, eu já participei de muitas bancas de doutorado como ouvinte. E o que eu mais ouvia dos examinadores era perguntar o seguinte para o examinando: qual é a sua tese da tese? Enfim, o que o examinador queria saber? O examinador queria saber o que de inovador aquele aluno estava trazendo para a comunidade acadêmica. Ou seja, o que tem de original no tema dele. Gente, quando a gente fala assim, o que ele está trazendo de novo, parece que a gente vai pedir porque a pessoa inventa a roda. Não, a tese não tem que inventar a roda, professor Flávio. Às vezes, é uma pequena modificação em uma teoria, é um incremento em uma teoria que já existe. Isso é uma tese. Enfim, o que vocês que estão começando, né, pensando em entrar em um doutorado tem que ter bem em mente? Eu tenho que ter uma tese, eu tenho que ter um tema original, que não precisa ser essa coisa gigantesca de me reinventar uma teoria ou trazer uma teoria nova, mas você tem que trazer algo original dentro daquele tema que você está pesquisando, dentro daquela teoria que você está pesquisando, mesmo que seja uma pequena contribuição, mas tem que ser algo original. Então, professor, né, esse desenvolvimento aí relacionado à tese, então tem a figura do orientador que é muito importante, não é isso? O orientador é uma figura importantíssima, professor Flávio, para o bom caminhar da sua tese. Ele vai ser aquela pessoa que vai te auxiliar em todas as etapas da feitura da sua tese. Então, tem 3 questões que eu acho muito importantes na escolha de um orientador. Primeiro é a disponibilidade desse orientador. Ele vai ser disponível para poder te ajudar, ou ele é um cara super atarefado que vai te ajudar somente assim na hora que tiver tempo. Você tem que pensar nisso. Outra questão, vocês têm que ter empatia, vocês vão ter que ter um sincronismo de tema de pesquisa. É muito importante que você pesquise algo próximo ao seu orientador, né? Eu gosto de dizer o seguinte: não é o orientando que vai se adequar ao orientador. O orientando, ele tem que escolher bem o orientador, escolher aquele orientador que pesquisa como ele,
né, que pesquisa na mesma linha, no mesmo caminho. E outra coisa que é super importante, civilidade, né? Tem que ter um bom trato ali, o orientador tem que ser aquele que seja uma pessoa boa de conversa, que você possa ter liberdade para pedir a ele conselhos, tem que ter um bom convívio entre vocês, tem que ter fluidez nesse convívio de vocês dois. Então, são esses 3 pontos que eu acho super importante, professor Flávio, para que tenha uma boa relação entre orientador e orientando. É fundamental. Se você tem uma boa relação com o seu orientador, meio caminho andado, a sua tese vai sim sair, vai ser uma tese excelente. Bacana. E a escolha do orientador, ela acaba também refletindo aí na escolha até do programa também, né? Que o aluno pretende seguir, né? A escolha do programa é muito importante. Você tem que saber e conhecer o programa que você está entrando. Então, quando você pensa em fazer o doutorado, você tem que já deixar claro para qual programa que você vai. Você faz um projeto, e vamos supor, o professor falava, você faz um projeto de pesquisa totalmente voltado para direitos humanos. E você vai tentar ingressar num programa que é voltado só para relações privadas, que não tem nada a ver com direitos humanos, que é mais perto da sua casa. Não vai dar certo, vai dar incompatibilidade. Você tem que procurar um programa que fomente ali as expectativas do seu projeto, para que o seu projeto se transforme numa tese, que essa tese venha atender tudo aquilo que você imaginou, né, tudo aquilo que você colocou. Né? Então, a escolha do programa certo para o seu projeto. Porque se você escolher um programa que é muito fora, né, do tema de pesquisa, vai ter aquele dissabor, né, de você ter que mudar a sua pesquisa, mudar o seu projeto e começar do zero, uma etapa que você gastou um bom tempo para fazer, que é sim um projeto de pesquisa. Show de bola. E, professor, a questão aí, a gente já falou da tese, nós já falamos do orientador, do programa, e o marco teórico, o famoso marco teórico. Famoso marco teórico. Que confunde muitas pessoas a respeito disso. Eu, inclusive, já assisti a algumas indagações, qual é o seu marco teórico, e muita gente fica meio perdido a respeito disso, né? Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro, e essa pergunta do marco teórico, professor Flávio, é ótimo, porque o mesmo aconteceu comigo também, quando eu estava no mestrado, agora já estou finalizando meu doutorado, no início do doutorado, todo mundo te pergunta, e aí, qual que é o seu marco teórico? E muitas vezes a gente ouve a resposta como o nome de um autor. Meu marco teórico é o fulano. Mas, na verdade, não é o fulano que é o marco teórico, né? Na verdade, é um conjunto de ideias que pode compreender o fulano. Então, toda vez que a gente pensar em marco teórico, não é que você tem que escolher um determinado autor para você pesquisar. Na verdade, é um conjunto de ideias que está ali ao redor e que aquele autor pode ser um dos que compreendem essas ideias, essas teorias, né, que envolvem um determinado problema, um determinado assunto. Tá? Mas não é o autor, tá? E nenhuma obra. Sensacional, professor. Então, para a gente poder finalizar com toda a bagagem, toda a experiência, né, que você já está finalizando aqui o doutorado, pode ser que quando esse vídeo for ao ar ele já seja doutor, tá, pessoal? Então, qual que seria a dica para quem vai começar? Porque também é um caminho solitário, né? É um caminho que eu falo que quando você escolhe, às vezes nem todo mundo consegue compreender as suas escolhas a respeito, né, desse passo importante na carreira. Então, o que a gente pode deixar de mensagem para o pessoal que vai começar isso daí e para ter um pouquinho mais de noção do que é a real situação? Professor Flávio, eu acho que é uma questão que eu gosto sempre de falar, que o doutorado ele pode ser difícil. A sua tese vai, talvez, para essa tese chegar ao finalmente, você terminar a tese, pode ser difícil. Muitas vezes a gente brinca, né? A gente não termina a tese, né? A tese ela se termina, ela acaba, porque você perde as forças, na verdade. Você não consegue mais ir além daquilo ali, porque você tem um prazo para depositar. Depois, talvez ela retome as forças e você vai, né, criando outros caminhos. Então, qual que é minha grande dica para quem vai começar? Não vão criar o preconceito de que o doutorado é um local para você sofrer, tá? É um caminho que às vezes solitário, às vezes é você e seu computador, você e seus livros. É um caminho que realmente às vezes vai ser angustiante, mas não é para adoecer ninguém. Porque se fosse assim, você não escolheria esse caminho.
E que sempre você tem que lembrar o seguinte, você está pesquisando algo que você gosta. Se aquilo que você gosta é algo que te dá prazer. Então aquilo que você está fazendo tem que ser algo prazeroso e não angustiante. Então eu vejo, né, muitos colegas que fazem mestrado, que fazem doutorado, e que o pessoal cria esse aspecto que uma boa tese ela vai sair de um grande sofrimento. E não é isso, não é assim. Uma boa tese, ela sai do prazer de estudar o tema que você gosta, do prazer de aprender, do prazer de pesquisar, e não de um sofrimento, como tanta gente prega por aí. Excelente. Muito obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço, professor Flávio. Tenho certeza que contribuiu para todos vocês aí também. Se tiverem alguma dúvida, você já tem aqui o canal de comunicação, pode mandar aqui pra gente, tá bom? Agradeço imensamente a participação de todos vocês aí também que acompanharam. Já não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com o pessoal, para que esse vídeo possa chegar aí no maior número de pessoas possíveis. E vocês acompanhem aqui todos os próximos vídeos que virão, e será muito legal aqui também no canal, tá bom? Um abraço, pessoal, e até breve. O orientador é uma figura muito importante